Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, para mais uma aula de História, Expedições da História do Nono Ano, Gilberto Coutrin e Jaime Rodrigues. Vamos lá pessoal, então a nossa aula de História, vamos lá. Pessoal, nós estamos aqui trabalhando ainda na República, né? Nós estamos ainda trabalhando o nascimento ainda da República, certo? E nós vamos falar um pouco do governo, certo? Quem foi o primeiro presidente, né? Então, vamos lá, pessoal. Nós sabemos quem foi, mas vamos aqui seguir conforme o livro nos apresenta. Então, vamos lá. Após promulgada a Constituição em 1891, o que vai acontecer, pessoal? A Assembleia Constituinte ela foi transformada em Congresso. Então, olha só o que vai acontecer. A Assembleia vai se transformar em Congresso, certo? Com os poderes para propor e votar as leis. Então, em 1891, após ser promulgada a Constituição, vai se transformar a Assembleia em Congresso Nacional. O que vai acontecer agora? Além disso, coube aos deputados e senadores eleger o presidente e o vice-presidente. Então, aqui, ó, os deputados e os senadores, eles vão eleger o presidente e o vice-presidente da República. A legislação da época permitia que o eleitor votasse em candidatos de chapa distinta para presidente e vice. Vou explicar aqui para que vocês entendam. Imagine que aqui tem, na chapa 1 vai estar o João, e o Pedro. Essa aqui é a chapa A. E aqui vai ser a chapa B. Vai estar o Carlos. E aqui vai estar o Isaac. Então imagine que nessa chapa A, o João é eleito com 10 votos. Pedro pegou 5, o Carlos pegou 2 e o Isaac 6. Né? O que acontecia nesse período aqui? O presidente seria João e o vice-presidente ia ser o Isaac, certo? Porque nesse período aqui, pessoal, a legislação ela permitia que o presidente e o vice-presidente fossem de chapas diferentes. Hoje, pessoal, isso aqui não é permitido, né? Então foi por conta disso que Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto eles vão ser aí os primeiros presidentes, né? Deodoro da Fonseca como o primeiro presidente e Floriano Peixoto como seu vice. Depois ele vai assumir, né? Vamos lá. Governo de Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca ele não conseguiu lidar com as oposições, pessoal. Certo? Tendo em vista que algumas pessoas estavam aí revoltadas, algumas pessoas estavam desanimadas, descontentes com o governo dele. Então ele não vai conseguir lidar com a oposição. E o que ele vai fazer, né? Qual é a decisão que ele vai fazer aí? No dia 3 de novembro de 1891, o que ele vai falar? O que ele vai fazer? Ele vai fechar o Congresso e vai mandar prender o líder, os principais líderes ali. E o que vai acontecer? Qual é a consequência disso, né, na sociedade? Em protesto contra seu autoritarismo, os trabalhadores da Estrada de Ferro
do Brasil e vão entrar em greve. E ao mesmo tempo, os membros da Marinha vão ameaçar bombardear o Rio de Janeiro, né? Lá no Rio de Janeiro não é a sede da presidência, com um navio de guerra ancorado na Baía de Guanabara. Então esse episódio vai ser conhecido como a Primeira Revolta Armada. O que é a Primeira Revolta Armada? Foi justamente a revolta, né, de alguns membros da Marinha contra o autoritarismo de Deodoro da Fonseca. E o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte: diante de todas essas oposições, ele vai renunciar o cargo de presidente em 23 de novembro de 1891. E quem é que vai assumir? Exatamente, ele mesmo, Floriano Peixoto. Então, Floriano Peixoto ele vai passar a ser agora o novo presidente do Brasil. Então, Deodoro da Fonseca ele renuncia por conta justamente das oposições e quem vai assumir vai ser Floriano Peixoto. Pessoal, então vamos lá entender um pouco aqui do governo de Floriano Peixoto, né? Entre 1891 e 1894, durante o mandato de Floriano Peixoto, o que ele fez? Ele reabre o Congresso, né? E afasta os chefes de governos estaduais considerados adversários. Então, a primeira coisa que ele faz é justamente isso daí, né? Ele reabre o Congresso Nacional, que antes era Assembleia Constituinte, né? Transformou em Congresso Nacional. Então ele reabre. E aí, pessoal, ele prende lá, manda afastar o pessoal lá, que era ao contrário ao governo dele. Deodoro deixou o cargo antes de completar 2 anos de mandato. Por quê? Porque a Constituição ela estabelecia que a nova eleição deveria ser convocada. Ou seja, quando ele renunciou, pessoal, Deodoro da Fonseca, o certo seria que Floriano Peixoto não assumisse, né? O certo seria que tivesse novas eleições. Só que Floriano Peixoto ele assumiu a presidência assim mesmo e lá ele permaneceu. E isso daí, pessoal, vai gerar muitas revoltas no Brasil, certo? Vai gerar muitas revoltas. E aí, pessoal, essas revoltas que vão gerar no Brasil já vai ser as nossas próximas aulas, que vai ser justamente as revoltas na Primeira República, certo? Então eu vou ficando por aqui. Espero que essas aulas venham ser bênção na sua vida, né? E até a próxima. Tchau, tchau.